Meus amigos, estamos chegando ao fim do flashback e a sensação que fica é que a gente está perdendo quadrinhos, lore e ação do maior pirata que esse mangá já viu, Rox de Zebek. E é irônico que por muito tempo a gente achava que esse cara era só aquele vilãozão escrachado que seria a figura que o Barba Negra representa nos tempos atuais, mas não. Ele é na verdade o homem que deveria ter sido o rei dos piratas. Mas o personagem dele também evidencia algo que em One Piece é muito claro. Na verdade, duas coisas: o destino e como a injustiça guia esse mundo. Sejam bem-vindos a mais uma análise de capítulo. E nessa análise de capítulo eu vou tomar até um tom mais sério, visto as coisas que acontecem nele. E que, cara, foi um capítulo chocante, por assim dizer. Tem muitas coisas que eu vou falar nesse capítulo e na review dele que a gente pode levar para os nossos tempos atuais. É muito doido que às vezes a gente tenta evitar esse tipo de assunto porque as pessoas não compreendem muito bem o que leem. Isso não tem a ver com lado político ou coisa do gênero. Nos últimos tempos tem acontecido muitos protestos, muitos ataques, e a bandeira de One Piece ela tem sido usada como símbolo nesses lugares. E como falei, muitos desses protestos são de viés políticos diferentes em diferentes nações. Algumas delas para um lado, algumas delas para outro. Mas parece que a bandeira de One Piece virou um exemplo de revolta. Eu não vou, nesse capítulo, falar nada disso, nem minha opinião pessoal, nunca fiz isso aqui no canal, nem pretendo fazer. Mas conforme essa análise passa, e conforme vocês veem tudo que acontece nesse capítulo, tentem se atentar às mensagens humanitárias que o Oda coloca aqui. Muitas vezes a gente pensa que a gente tá só lendo um mangá e se divertindo com a história de um pirata que se diverte por aí. Mas sinceramente, se a gente tirar o bando do chapéu de palha, olha tudo que acontece nesse mundo e olha tudo que o Oda tenta passar pra gente de mensagem. Com isso, vamos começar o capítulo. E como falei, não vou citar nada do nosso mundo, apenas vou mostrar pra vocês o que acontece nesse capítulo. Pra início de conversa, o capítulo já tem cenas horríveis. Eu acho que não vale a pena descrever. Eu li com muito pesar esse capítulo, foi muito difícil de ler. Eu queria ser o tipo de pessoa que consegue ler isso e só ignorar e não sentir nada a respeito do que lia, mas eu fiquei chocado. Eu acho que o Oda usou toda essa matança e toda essa caça e todo esse extermínio para que a gente fique muito ciente do qual é o inimigo que existe nesse mangá e de qual é a verdadeira intenção dele em colocar esses personagens como inimigos e qual é a razão pela qual os Mugiwaras são muito importantes para esse mundo. A gente tem muitos paralelos aqui e eu acho muito interessante citar como é importante a participação do Barba Negra nesse capítulo. Porque a gente vê o Barba Negra como um personagem covarde, cruel e horrível, e um vilão e etc. E ele foi até certo ponto, ele é, e não deixa de ser. As ações que ele toma na fase adulta dele, principalmente ferindo personagens que a gente gosta muito, como o Luffy, como o Ace e etc. Tudo bem, a gente pode não gostar do personagem nesse ponto. Mas ver o Barba Negra, criança, completamente em choque, se tremendo, com a feição de verdadeiro terror, é uma coisa horrível. E eu acho que isso também passa uma mensagem de que não, o Barba Negra não é o verdadeiro vilão do mangá de One Piece, ele tá longe de ser. E apesar de não ser justificável, dá pra entender o ódio que esse cara tem com o mundo inteiro. Ele odeia todo mundo por igual no mundo de One Piece, seja pirata, seja marinha, seja governo e por aí vai. E ele só quer causar o caos, e eu acredito muito que é pela motivação do que ele viu quando era pequeno. A dualidade muito grande por trás disso é que esse flashback também apresenta a figura do Zebek como um verdadeiro pirata. Como eu falei pra vocês, eu acredito que esse cara deveria ter sido o rei dos piratas, muito pelo que ele era. E é uma loucura ver que no meio de todo esse capítulo, todas essas cenas grotescas, bizarras, pesadíssimas, a gente vê o bando do rei dos piratas, aliás, futuro rei dos piratas, né, o Gold Roger, chegando na ilha atrás de mulher. Eu não sei se o Roger até aquele ponto tinha entendido o que estava acontecendo na ilha, mas, cara, ficou com um gostinho meio amargo ver o Roger agindo desse jeito no capítulo. Mas enfim, a gente vê uma cena muito importante também do Dragon. Eu gosto de ressaltar como essa cena ela é muito importante pra mim em relação à narrativa do mangá de One Piece como um todo. Eu não tô exagerando uma cena e fazendo ela maior do que ela é, mas uma pequena cena de 3 quadrinhos do Dragon falando que vai salvar os 2 filhos da esposa do Garlin é uma cena muito poderosa pra mostrar como o Oda escreve muito bem. Porque essa cena não é só o Dragon salvando o Shanks e salvando o Shamrock, um que seria seu inimigo, o outro que seria um pirata no futuro. Mas o fato de que o world building é tão bom que uma cena de 3 quadrinhos mostra um personagem salvando aquele homem que seria o homem, a figura paterna que ele não pode ser pro seu filho, que ensinaria o filho dele a ser um pirata, que colocaria o filho dele num caminho certo para tomar todas as ações que ele toma hoje no mundo de One Piece. E também acaba salvando o homem que vai ser o seu maior desafio para alcançar os seus objetivos como revolucionário.
Então, numa cena muito simples, a gente vê um contexto enorme. E isso, mais uma vez, ressalta a maior qualidade de One Piece, que é a sua construção de narrativa e do mangá como um todo. Voltando um pouco no tempo para aliviar ou tentar aliviar um pouco o clima que esse capítulo passa, na cena em que tá lá os Dave em cima do palanque, eles falam sobre eles serem bucaneiros, o que é muito legal, eu vou comentar isso um pouquinho mais à frente. A segunda coisa que eu queria comentar é que um dos Dave que aparece, que tem a figura um pouco mais próxima do que é um bucaneiro, e também um pouco mais próxima do que é a imagem do Barba Negra, né? Ele tem um chapéu de palha, e não que o chapéu de palha seja necessariamente um símbolo único daquele mundo, que é só tem a ver com o Joy Boy ou com o Luffy necessariamente, mas o chapéu de palha acaba por aparecer num contexto muito específico, na família Dave, no momento ali crucial de God Valley. Então eu acredito que o Oda tá querendo sim passar uma mensagem de que o Dave Jones era o Joy Boy e que tinha o chapéu de palha. Não é o chapéu de palha original, é óbvio, até porque tava com Roger naquele momento, mas eu acho que o chapéu de palha acaba por ser um símbolo de um homem que foi muito importante naquele clã no passado, pois é, Dave Jones. E eu não acredito que o Xebec era fã do Dave Jones à toa se não fosse o primeiro pirata do mundo. Uma coisa muito importante, eu falei no início dessa review que eu achei um pouco bizarro e fiquei com um gostinho amargo ali da coisa do Roger tá buscando achar que a todo custo, vendo todo o contexto que tá acontecendo, que seria uma posição muito diferente do Luffy, que apesar de tentar salvar sua amiga, se fosse o caso dele, ainda assim ia tentar impedir tudo que estava acontecendo ali e ele não ia resistir de destruir todos os Teriobits para também salvar sua amiga. O Rox também chega e o bando dele tá bem voltado pra isso. Mas a gente tem que lembrar que o contexto do bando do Rox é diferente do Roger. O contexto do bando do Rox é um bando de arruaceiro que tá junto por motivos específicos. Tanto que o Xebec propõe uma aliança naquele momento. Ora, se já são seus companheiros, por que você vai propor uma aliança pros caras? Eles deveriam te obedecer, não? Pois é um bando muito caótico em comparação ao do Roger, que tinha uma lógica parecida com o do Luffy, que vai somando companheiros e todo mundo se une e é leal ao seu capitão. Xebec, por sua vez, tá só fazendo cena. Ele tá fingindo que quer esse prêmio, a Shaq e as Akuma no Mi, e na realidade o que ele tá querendo de verdade é salvar sua família e tá usando a sua tripulação e todo esse conflito como contexto e pretexto só pra entrar lá, destruir os Tenryubitos, salvar sua família, e isso é o suficiente, até porque ele já estava com o pressentimento de que ali seriam seus últimos momentos de vida. Ele fala isso pro seu amigo, o Harold, capítulo passado, sobre o seu próprio destino. Nessa chegada dos dois bandos, vemos o Dragon correndo com as duas crianças, ele realmente conseguiu salvá-las. Obviamente, cada uma delas vai para um canto específico. O Roger com certeza vai ficar com o Shanks, o bebê Shanks nesse momento, é uma teoria das mais antigas aqui do canal, só que óbvio, a gente errou muito no sentido de que a gente acreditava que o Shanks era filho do Xebec e que seria um D, mas não, ele tem sangue de Tenryubito na verdade. Mas a gente pelo menos conseguiu acertar ali que o evento em que o Shanks vai parar no bando do Roger como um bebê é de fato em God Valley. Isso foi confirmado depois, né, posteriormente pelo próprio Oda, mas enfim, é legal ver isso acontecendo aqui na prática. E é uma cena até estranha, como eu falei, a chegada do Roger, que ele fala, eu vou salvar o Shaq e vocês não têm a menor chance. E aí o bando inteiro dele pisoteia o próprio capitão. A motivação dos caras era única e exclusivamente mulher. Impressionante. A gente também tem uma página focada nos Cavaleiros de Deus. Garp também chega pra batalha. E é aqui que o capítulo termina. E aí eu vou falar, claro, das teorias que acontecem ao longo do capítulo, porque foi um capítulo bem rápido. Se fosse um episódio, em papo de 6 minutos, 7 minutos, já tinha sido resolvido isso aqui. Eu falei que eu não ia citar coisas do nosso mundo, mas eu vou precisar citar porque o Oda faz uma referência histórica aqui dentro do mangá. E ele faz uma referência ao massacre de Nanjing, ou Nankin. Aconteceu ali por volta da Segunda Guerra Mundial, em 1937, quando o Japão tomou até então capital da China, Nankin. E diversas pessoas foram mortas, foram cruelmente assassinadas e aconteceu outras coisas hediondas que o YouTube não me permite dizer e eu também não gostaria de estar falando aqui. Aconteceu por 6 semanas, mais ou menos o que acontece em God Valley com as 3 semanas. E houve alguns torneios entre soldados que tinham prisioneiros chineses, que eram basicamente tentar matar 100 homens com o uso da espada, exatamente como acontece em God Valley também. Eu tô ressaltando isso aqui, tô trazendo essa referência que o Oda faz, porque eu acho muito importante que o próprio mangá dele, como própria mensagem, já mostrava isso há muito tempo, quando o Oda faz aquela cena de Ohara, onde o Clover diz que a gente tem que lembrar da história, a gente tem que lembrar do passado, independente de como ele seja, para que ele esteja sempre vivo na nossa memória e para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos outrora. Isso porque a imagem do Japão também foi muito adocicada devido aos animes, aos mangás, aquela cultura kawaii, etc, para tentar tirar um pouco desse passado obscuro que o Japão teve. E eu acho muito importante como Oda traz isso para dentro do mangá, referenciando esse evento, para que as próprias palavras do Clover lá em Ohara façam sentido. A gente tem que lembrar do passado, não podemos cometer os mesmos
nos erros. O passado não pode ser afundado, senão esses erros podem aparecer de novo por gerações que não conhecem os feitos de antes. Bom, tentando deixar o clima mais leve mais uma vez, já que esse capítulo é horrível em relação a tudo que acontece nele, a gente vai falar do Dragon, e o Dragon que foi um anjo da guarda pro Luffy em vários momentos. Se a gente parar pra pensar, ele é um cara que tá guiando o destino do próprio filho, mesmo que não esteja ativamente na vida dele. Luffy salva Kuma, que posteriormente seria o homem que mudaria completamente o destino do Luffy, salvando ele em Sabaody. Segundo lugar, ele também salvou Ivankov, que foi a pessoa crucial e o braço direito do Luffy para ele fugir de Impel Down junto com Bon Clay, é óbvio, mas Ivankov foi uma pessoa importantíssima para a fuga do Luffy, já que trouxe ele de volta à vida, também permitiu com que ele continuasse vivo para poder fugir dali. Eu não preciso nem falar sobre Shanks, que já citei aqui, então cara, o Dragon, apesar de não ser um pai presente, ele foi muito mais presente através de outras pessoas do que qualquer outro pai nesse mangá. Eu peço até desculpas ao Dragon, muito o critiquei, mas suas ações foram belíssimas. Inclusive, vamos fazer um exercício interessante. Imagine que tudo que acontece pra frente de God Valley não existe, a gente está tendo só a visão do Dragon e a gente é o Dragon nesse momento. E ele tem as escolhas pra fazer. Imagine agora que essas escolhas vão abrir linhas do tempo diferentes. Se ele escolhe salvar as duas crianças, Shanks vai ser salvo, que posteriormente vai ser a figura paterna do seu próprio filho, colocando ele no caminho da pirataria e no caminho certo que ele deve andar. Se ele não salva, Shanks não existe. Ou pelo menos não existiria como pirata. Aí ele vê Kuma e Ivankov. Se ele não salva nenhum dos dois, Luffy ou morreria em Impel Down ou morreria preso em Sabaody. Se ele não participa do evento de God Valley ativamente, por exemplo, ou decide fugir dali porque ele não quer se envolver naquele momento, ele não se torna revolucionário, ou talvez se torna tardiamente, e todas as outras escolhas que eu falei antes não aconteceriam, matando seu filho no futuro. Já pensou que doideira? E se a gente pensar assim, e aí eu dei o caminho das pedras para vocês pensarem um pouco como funcionam teorias a respeito de futuros acontecimentos quando a gente vê flashbacks, é que Barba Negra tá aí vivo, Shanks tá aí vivo, Shamrock também, ou seja, Dragon conclui sua missão, Barba Negra também escapa do incêndio de God Valley, o que implica dizer que provavelmente Zebek conseguiu concluir a sua missão. A gente só não sabe do paradeiro da mãe do Barba Negra ainda. Zebek realmente morre em God Valley, isso é o que a gente já sabe, é a coisa que tá mais evidente que vai acontecer, o próprio personagem fala isso, a gente já viu o que o futuro nos disse, que é o momento que ele desaparece do mapa. Mas também tem outros fatores importantes, que é saber como Kuma e Ivankov conseguiram fugir dali, se é este o momento crucial em que o Dragon já abandona o pai e a marinha e cria o exército revolucionários cuidando dessas duas crianças. Seria muito interessante ver uma versão jovem do Dragon sendo o pai do Kuma e do Ivankov, por assim dizer, já que os dois eram crianças pequenas e o Dragon era um adolescente ali na época, mais ou menos com a idade de Luffy. Então talvez ele não tenha sido a figura paterna pro próprio filho de sangue, mas para outras duas crianças que precisavam dele naquele momento, ele tenha sido, o que é muito interessante de pensar. Como eu já falei, eu ainda quero que o Oda mostre as verdadeiras intenções do Roger. E se não era tão simplório quanto parecia, ou se o Roger naquele momento, vendo tudo que aconteceu, em relação ao massacre, em relação a tudo que os Tenryubis estavam fazendo, ele mudou de posição e adotou uma figura de batalha. A gente pode ter uma reviravolta aqui, por exemplo, talvez para que o Barba Negra saia vivo, o Zebek tenha concordado em ajudar a tentar barrar o Roger, por exemplo. Mas aí é uma coisa que não faz muito sentido, porque eu já trouxe isso aqui para vocês e retorno a esse cenário. O Roger, em algum momento da batalha, se une ao Garp para lutar com o Zebek. O Roger agiu intencionalmente. Se essa é a verdadeira história, ainda vamos ver, é claro, mas aparentemente o Roger agiu intencionalmente para ajudar o Garp, ajudar a marinha, consequentemente, por tabela, o governo mundial com tudo que estava acontecendo. Uma das aberturas que a gente pode pensar que ele não fez isso ajudando o governo mundial de fato é o fato de que o Garp odeia os Tenryubitos, então o Garp agiu para salvar os Tenryubitos de certa forma, ou talvez tenha sido uma coincidência do destino. Vamos ver o que o Oda tá reservando. Ainda é muito obscuro para entender 100% das intenções dos personagens e tudo que vai acontecer depois daqui, é claro, mas uma coisa nós temos evidente, que o único homem que lutou por um motivo nobre ali de fato, que não era só salvar uma amiga ou uma mulher, enfim, porque a gente exagera, né? A gente faz essa brincadeira de que foi tudo por conta de mulher, enfim, mas levando ao pé da letra, achar que era amiga de todo mundo ali. Então, o único homem que não tinha o único objetivo de salvar uma só pessoa, e sim toda uma raça, toda uma família, a sua mulher e o seu filho, foi na verdade o Zebek, que por muito a gente achava que era só um agente do caos e um cara completamente maluco, psicopata.
em outros tempos do mangá. Muito doido isso, né? Como eu já falei, eu trouxe uma reflexão sobre como o mangá de One Piece tem sido importante em relação à mensagem que ele passa, mas eu espero que todo mundo que assistiu o vídeo até aqui tenha entendido que isso aqui não é pra falar sobre nada de opinião ou em relação ao mundo abertamente. Eu só trouxe isso pra gente entender como o Oda gosta de passar a mensagem, como ele se propõe a passar a mensagem de liberdade, de que todas as pessoas merecem viver nesse mundo, de que todas as pessoas devem viver, e que como o próprio Oda fala através dos personagens, através do Franky, por exemplo, viver não deveria ser um pecado. E que por mais que eventos do passado tornem pessoas como Barba Negra deploráveis, ainda assim, Barba Negra não deveria passar por tudo que passou na infância através desses personagens tão detestáveis que o Oda evidencia, e evidencia muito nesse capítulo. De qualquer maneira, até aqui, como eu falei, não tem como fazer muita teoria, afinal foi um capítulo bem rápido, foi só questão de chegada e o Oda mostrando esses paralelos. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição com o nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera, tamo junto, valeu!